Olá pessoal, seja muito bem-vindo no meu canal. Eu sou Maiara W, sou terapeuta e consteladora familiar sistêmica e hoje eu quero trazer um pouquinho sobre a questão do equilíbrio, a importância do equilíbrio nas nossas vidas. Tudo que a gente faz nos extremos, seja para um lado ou para o outro, no excesso ou na falta, vai trazer algum desequilíbrio, vai trazer alguma dor para nós. Então é sempre importante, quando a gente quer atingir uma vida saudável, uma vida leve, a gente andar no caminho do meio, a gente andar no equilíbrio. E isso em várias questões que eu vou estar trazendo aqui, porque existem várias filosofias, estudos, religiões até que trazem a importância do equilíbrio para a nossa vida. Quando a gente está falando de nossa personalidade, o Enneagrama ele traz muito conhecimento sobre os perfis de personalidade. Existem personalidades que acabam indo para o extremo, como personalidade tipo 6, que é muito 8, 80, tipo 1, que é muito certo e errado, e aí gera dor para o ser humano. Então, quando a gente fala de personalidade, a gente desprende do nosso ego e a gente tem que buscar a essência. E aí sim, a gente desprendendo do nosso ego, que é um extremo, a gente vai em direção à nossa essência. E é muito difícil a gente ficar 100% do tempo só na nossa essência. Isso é só um ser muito evoluído, muito iluminado. Então, a gente geralmente fica aí no nível do meio. E aí, quando a gente estuda também dentro ainda do Enneagrama, os níveis de consciência, existem 9 níveis de consciência e geralmente a gente também está no nível mediano. Quando a gente fala dos 3 medianos, é onde a maioria da população vive. Quando eu caio nível de consciência, eu vou para um nível de consciência mais baixo, aí podem vir as patologias e também não é saudável para o ser humano. Quando eu falo de uma consciência já muito elevada, como por exemplo Buda, Jesus Cristo, eles estão já numa consciência muito elevada aqui no outro extremo, mas até Buda ou até Jesus Cristo nos trouxe ensinamento que a gente não tem que ficar excluso da sociedade só meditando, só filosofando. Não, é aprendendo nas convivências humanas, é voltando para as convivências humanas que a gente vai evoluir também. Então o ser iluminado ele não fica só meditando e afastado de todo mundo, ele vai aprender que ele tem que voltar para essa sociedade mediana e aí sim que você se torna mais ainda um ser evoluído, porque as dificuldades estão também nas relações. Então quando a gente fala de nível de consciência, a gente não consegue ficar só aqui em cima e a gente também não deve ficar só aqui embaixo, que vai trazer muita dor, muito sofrimento. A gente fica aí na linha mediana, claro que buscando a nossa ascensão, o nosso crescimento. Então, dentro do Enneagrama, a gente já vê como que é importante esse equilíbrio. Ainda dentro do perfil de personalidade, a gente tem o que a gente chama de instintos, ou seja, eu tenho instinto social, eu tenho instinto autopreservação e eu tenho instinto sexual. Ou seja, eu tenho instintos que fazem eu querer olhar para o grupo, eu tenho um instinto que faz eu querer olhar mais para mim, eu tenho um instinto que faz eu querer olhar mais a relação um a um. E eu sempre tenho um que é muito forte e um que é reprimido. E aí eu também jogo para esses extremos. Um é muito distorcido, o outro eu não quero nem olhar. E aí ou eu vou ter dificuldade na socialização, ou eu vou ter dificuldade de olhar para mim mesma, eu vou ter dificuldade de olhar na relação um a um para o outro. Então, quando eu também estou nesses desequilíbrios, nessas distorções, eu não consigo atingir esse equilíbrio. E aí eu vou ter também sofrimento dentro da minha vida. Quando eu começo a aprender a curar, a trabalhar isso dentro de mim, eu vou trazendo o meu instinto também equilibrado, eu vou sabendo olhar para a comunidade, para o grupo, eu vou saber olhar para mim, eu vou saber olhar para o outro. E aí eu atinjo esse nível de equilíbrio. Então, dentro das personalidades, eu posso atingir esse equilíbrio tanto no meu aspecto de instinto, quanto no meu aspecto de ego e essência, quanto no meu aspecto de consciência, níveis de consciência. E aí eu vou trazendo esse equilíbrio para minha vida. E aí eu não vivo mais nos extremos. Quando eu quero muito numa coisa, seja no extremo da falta, ou seja no extremo do excesso, vai trazer algum problema. Então, quando a gente fala de extremos, de equilíbrio, é muito importante a gente trabalhar no nosso interno, e aí entram as terapias integrativas. Só com o Enneagrama, que aqui eu citei, a gente pode olhar dentro da gente, mergulhar e começar a equilibrar. Até quando eu falo do meu ego, a gente puxa as energias para baixo. Então tem, por exemplo, um tipo 5 que tem um excesso de escassez.
Então é a falta exagerada, e aí também não é saudável a falta exagerada, é trazer esse equilíbrio. E aí, de acordo com cada personalidade, a gente vai trabalhando. Só que isso a gente tem que olhar dentro da gente, aquele padrão que foi programado, seja de pai, seja de mãe, seja de vivências, seja sistêmico, enfim. E as terapias vão entrando e fazendo a gente olhar, mergulhar. E aí, quando você começa a curar cada aspecto dentro de si que te levou a ficar nessas extremidades, é onde você vai voltando e vai tendo equilíbrio. E aí, com uma vida equilibrada, você vai ter uma vida mais leve, relações mais leves, e a sua vida vai fluindo. Aí, cada vez mais você vai levando o nível de consciência, cada vez mais você vai tendo sabedoria e vai se mantendo nisso. As oscilações não são saudáveis também. Eu não posso estar uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora lá em cima, lá embaixo, como por exemplo um tipo 4. O tipo 4 ensina que a essência é o equilíbrio emocional. Então tudo vai trazendo que o equilíbrio é muito saudável. Então, portanto, se você está se vendo em situações onde você oscila muito ou você está muito lá embaixo, ou horas tem picos de euforias muito grandes também. Então, se você tem algum aspecto na sua vida que está em desequilíbrio, tente achar o caminho do meio. E aí sim, as terapias integrativas podem ajudar você a achar esse equilíbrio que você precisa na sua vida. Nem de mais, nem de menos, mas o saudável. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo.